Cá estamos. Vamos continuar nossa leiturinha de hoje? Então, eu parei no vídeo nomeado de 29 e 30. Parei na metade do 30 e vou dar continuidade a ele agora, tá bem? O 31, ele é bem grandinho também, deixa eu ver, 3. Então, eu vou ler o 30A e um trecho do 31, tá bom? Eu vou tentar fazer aquilo que eu fiz lá na outra leitura do outro livro. Combinado? Então tá. Então, a menina lá, e nos dias atuais, né, quando ela tá contando essa história da iniciação dela, ela se chama Esther. E ela tá contando a história da iniciação, tendo-a, nesta época lá atrás, como sendo egípcia. E aí paramos no seguinte parágrafo. Ptah-hotep estava ensinando a ela como fazer os exercícios de telepatia. Então ele disse assim: o exercício lhe mostrará todas as leis da telepatia. Você chegará a perceber de imediato quando alguém está ocupado. Ou você mesma poderá isolar-se quando já estiver concentrada em algo. Somente os principiantes perturbam uns aos outros. Todas as noites você fará esses exercícios sob minha prescrição. E agora, passemos à prática. Sente-se diante de mim. Feche os olhos e tente comunicar-me um pensamento. Sentei-me diante de Ptah-hotep e me concentrei nele. Imaginei ser Ptah-hotep e senti como se os meus pés, as minhas mãos, o meu corpo inteiro fossem suas mãos, seus pés e seu corpo. Então pensei concentrada na seguinte resolução: eu, Ptah-hotep, vou levantar-me e acariciar os cabelos desse pequeno ser aí. Pois das mãos do sumo sacerdote irradia-se uma força maravilhosa. E sempre sinto-me feliz quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça. No momento seguinte, Ptah-hotep levantou-se e colocou a mão abençoada sobre minha cabeça, acariciando-me os cabelos. Minha concentração, portanto, fora bem-sucedida. É bem verdade, no entanto, que Ptah-hotep lê meus pensamentos, mesmo quando não desejo comunicar-me telepaticamente com ele. Bem, disse ele sorrindo, não pude ler seus pensamentos apenas por poder lê-los, pois eu os vejo seja como for, mas porque você de fato se concentrou, o seu leão também teria percebido o que você desejava. O meu leão, pai da minha alma? Nisso eu acredito. Nisso eu acredito. Mas um ser humano? Paciência, minha filha. Com o tempo, tudo dará certo. Agora, tentemos fazer o contrário. Eu lhe transmitirei um pensamento. Torne-se vazia e receptiva. Ptah-hotep sentou-se e fiz o que ele sugeriu. No momento seguinte, ouvi sua voz a partir do meu interior
como se proviesse do meu coração. Ele disse: assim que você se dispuser a dominar a série de pares de virtude com suficiente autocontrole, será tempo de eu lhe desvendar os últimos segredos antes da iniciação. Abri os olhos e perguntei com alegre expectativa: estou perto da iniciação? Uma vez que já ouviu minha mensagem, disse Ptah-hotep sorrindo, está madura para recebê-la. Apenas precisa antes aperfeiçoar o autocontrole. Levantei-me de um salto e, arremessando-me ao seu pescoço, dei-lhe nas faces beijos estalados. Ptah-hotep me abraçou e disse rindo alto: veja você, como sabe se controlar. Nunca pôde resistir ao efeito da unidade espiritual. Você viveu a unidade do nosso espírito. As forças dessa unidade fluem no seu corpo. E o seu corpo agora quer participar da alegria da unidade. Mas não se esqueça: o que é divino, no âmbito espiritual, porque corresponde às leis. Desculpa, eu vou ler de novo, tá? Mas não se esqueça: o que é divino no âmbito espiritual, porque corresponde às leis do espírito, torna-se satânico no âmbito material, pois corresponde às leis da matéria. Unidade no espírito é possível. Unidade física, ao contrário, não é. Dois corpos não podem estar no mesmo lugar. Na luta pela unidade, os homens tentam se unir pelo corpo e apenas descambam para a sexualidade. A natureza protege a luta pela unidade, pelo primitivo estado paradisíaco, usando-a para gerar descendentes. A grande decepção é o fato de a união sexual não conseguir formar a unidade. O que é impossível continua impossível, e todos os seres vivos, excluindo-se o fato de estarem cansados pela perda de energia, sentem-se muito tristes depois do ato sexual. Pois a alma permanece insatisfeita. A saudade pela unidade paradisíaca continua a agir. E a natureza obtém dessa insatisfação sempre novos descendentes. Agora seria muito, mas muito desejável que você não deixasse a luta pela unidade fluir desimpedida pelo seu corpo. Pois disponho de suficiente proteção para defender-me da sua fascinante beleza, mas podem existir homens mais jovens, mais inexperientes, que não resistirão se você abraçá-los dessa forma pelo pescoço. No entanto, estou lhe dando um conselho vão, disse Ptah-hotep rindo. Você carece de experiência, e é essa inexperiência que devo agradecer. E é a essa experiência que devo agradecer suas desinibidas demonstrações de amor. Pai da minha alma, eu disse, você não ficou zangado comigo? Não, filhinha, não estou nada zangado, respondeu Ptah-hotep sorrindo. Enquanto você abraçar somente a mim, estará tudo em ordem. Mas tenha muito cuidado com os outros homens. Tenha muito cuidado. Quanto mais o seu espírito se elevar,
tanto mais irresistíveis se tornarão as suas irradiações. Você nem precisa chegar tão perto assim de uma pessoa para que ela sinta sua força de atração. Tenha bastante cautela para não exercer um efeito destruidor sobre os homens. Pai, perguntei assustada, acha que não sou suficientemente espiritual? Você vê com quanto sucesso faço meus exercícios. E Mentoptah também está muito satisfeito comigo. Já sei controlar o corpo e os centros nervosos até um grau bem elevado. Passei por todas as provas. Sim, disse Ptah-hotep, espiritualmente está desperta e é senhora do seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, é muito descuidada no que se refere ao corpo no âmbito físico. Não passa a tranca na porta. Não porque não possa, mas porque nem sempre quer. Você não protege suficientemente o corpo contra a elevada frequência das vibrações espirituais. E é esse um constante perigo para os seus centros nervosos. Quando suas forças espirituais entram no corpo, você as dirige sem transformá-las, para que os seus centros nervosos inferiores, e então existe... Ai, desculpa, me perdi de novo, gente. Eu fico pensando no que eu estou lendo, não posso pensar. Quando suas forças espirituais entram no corpo, você as dirige sem transformá-las para os seus centros nervosos inferiores. E então existe o perigo de que os superiores, mais refinados, se queimem e sejam aniquilados. Seria pena pelo seu primoroso aparelho. Autocontrole tem bastante quando quer. Porém, muitas vezes você solta as rédeas por excesso de coragem. Às vezes, não quer praticar nenhum autocontrole. Fique atenta, minha filha. Fique sempre atenta. Oh, Ptah-hotep, meu querido e fiel mestre. Já naquela ocasião, você via o que inevitavelmente viria a acontecer e ainda quis me salvar. Mas o melhor conselho não pôde transformar inexperiência em experiência. Meu desequilíbrio interior e minha natureza desenfreada apenas poderiam ser equilibrados pelas mais difíceis experiências. O futuro, parte 31. Começa um novo e longo período da minha vida. Examino todos os meus pensamentos, cada uma das minhas palavras e minhas ações. Sempre avalio se estou expressando no momento e local exatos o princípio divino e não o satânico. E nesse constante estado de alerta e de prolongada autoobservação, descubro como sou descontrolada, independente e sensual. Numa palavra, como sou pessoal. Quanto tempo ainda demorará até não mais ser apanhada pelo que sinto? Até quando ainda me identificarei com minhas doces impressões? Quando terei domínio sobre todas as minhas forças físicas, mentais e espirituais? Durante esse período anterior à iniciação,
Vou ao templo apenas durante as manhãs e volto ao palácio depois de fazer meus exercícios mentais e físicos. À tarde, tomo parte da vida pública. Alterno excursões, viagens de barco e de biga, com visitas a várias colônias. Acho-as extremamente tediosas e as conversas horríveis. Não que eu não aprecie a vida social, não é isso. Gosto de estar no meio das pessoas, mas apenas com as que despertam meu interesse e que me dizem algo que vale a pena. Essas pessoas, porém, são diferentes de nós, que somos da linhagem dos filhos de Deus. É claro que também possuímos sangue humano, também deixamos de ser uma raça pura, mas ainda vivemos conscientemente no espírito e não de forma tão material como os filhos dos homens. É como se eles tivessem esquecido completamente que são donos de um espírito livre e que o corpo é mero instrumento da revelação. Tornaram-se de tal forma identificados com o corpo que vivem na pretensão de ser apenas corpos. Quando o corpo deles quer alimento, acreditam que eles desejam comer, que eles estão famintos, e em vez de alimentarem-se sob a supervisão do espírito, fazem de conta que eles mesmos estão comendo e não agem como se fossem observadores e controladores do corpo. Comem com tanta avidez quanto os animais. Observo-os durante as refeições e, com frequência, sinto o desejo de virar a cabeça a fim de não ver o seu comportamento animalesco. Também permito que meu corpo coma com bom apetite. Dirijo forças para o meu estômago e para os órgãos digestivos e saboreio os acepipes, a fim de extrair da alimentação as energias valiosas para o físico. Mas como identificar-me com esse processo? Meu eu não pode estar com fome, visto que não é material, mas sim o senhor da matéria. Minha consciência recebe as mensagens do corpo, isto é, de que ele necessita de alimentos. Percebo essa mensagem como uma sensação de fome. Mas o eu que há em mim não come nem bebe. Como eu poderia esquecer por um só momento que essas funções só são necessárias para manter o corpo saudável? Meu eu só tem algo a ver com isso na medida em que controla e observa atentamente o que o corpo recebe e presta atenção ao fato de os dentes e a língua fazerem corretamente o seu trabalho. Nunca pude compreender as pessoas que dizem, depois de comer como animais, como isso foi saboroso para mim. Como foi saboroso para mim. Como? Como foi saboroso para elas? Será que não sabem que se trata de uma questão de paladar? Ai, essas pobres criaturas! Elas são escravas de seus desejos físicos. Não nos entendemos. Mas papai e Ptahhotep dizem que é nosso dever misturarmos-nos com eles e tentar despertar suas necessidades mais elevadas. No entanto, papai sabe que os nobres do seu reino, em sua maioria,
Só se interessam em como ou onde arranjar um posto elevado e impressionante, a fim de poderem enriquecer tão depressa quanto possível, saciando a sede pelo poder. Então caçam animais selvagens e usam a inteligência para matar animais inocentes, e ainda se sentem orgulhosos disso. Deveriam ter vergonha. Essas pessoas são piores que animais. Os animais só matam quando estão com fome. Os homens matam por prazer, porque matar na guerra e na caça traz alegria. Papai diz que a humanidade ainda não está desenvolvida e que não devemos julgá-la segundo os nossos padrões. Os homens também acham muito importante dizer de que família provém. Quando têm um ou mais antepassados da linhagem dos filhos de Deus, mencionam o fato tantas vezes quanto possível, desprezando qualquer outra pessoa que os tenha. É por isso que dão tanta importância à origem familiar da moça com quem o filho vai casar-se e vice-versa. Que coisa ridícula! Como se não soubessem que a vida terrena é apenas uma viagem entre o nascimento e a morte do corpo, e que o eu é igual em todo ser vivo. Somente o corpo tem filiação. O degrau em que um homem está é determinado apenas por seu grau de consciência. Muitas vezes ocorre que uma pessoa, apesar de possuir mais ascendentes da linhagem dos filhos de Deus, tenha um grau de consciência inferior ao de outra, com menos antepassados da raça divina. Quando permaneço em meio a essas pessoas, tenho a sensação de que estou junto com seres mortos, que só estão vivos e se movem, falam, comem e bebem, porque as forças da natureza atuam neles. Mas onde fica o espírito que tanto domina e dirige conscientemente as forças da natureza, no corpo e fora dele no universo? Elas nem sabem que possuem a capacidade de dirigir as forças criadoras. São tão cegas que só veem a forma exterior de um ser humano e nem têm consciência de que vejo seus pensamentos, seus sentimentos, toda a sua alma, portanto, o ser interior. Elas mentem tranquilamente diante de mim, pois como não podem ler meus pensamentos, acreditam que também não vejo os seus, e que não sei que pensam de forma bem diferente do que falam. Não têm consciência de que a mentira significa um isolamento, formando uma sombra escura, semelhante à fumaça, sobre sua irradiação. Essa sombra não é só feia, como também cheira mal. Meus leões sentem imediatamente o mau cheiro desses mentirosos, e quando algum deles se aproxima, começam a franzir o focinho, levantam-se em seguida, afastando-se majestosamente com um olhar de desprezo. Eu, contudo, não posso me comportar assim. Preciso dar respostas gentis, como se não visse claramente sua falsidade e como se não a cheirasse também. Prefiro ficar sozinha com papai. Ele mandou construir uma casa encantadora para nós dois à beira-mar, cercada por um jardim cheio de sombras.
Toda vez que temos um tempo livre, viajamos pelo Nilo apenas com a criadagem necessária para gozarmos ambos da magnífica paz do mar infinito e até do pacífico fato de estarmos juntos. Nós dois, papai e eu, amamos o mar, a grande mãe da terra com apego infantil. Somos tão felizes na pequena casa à beira-mar. Nossa vida está intimamente ligada com o oceano. E nessa ligação, sentimos perfeita liberdade, imortalidade e eternidade. Aproveitamos todas as chances de estar perto do mar. Passamos pela praia, procuramos conchas. Tantas vezes quanto possível, saímos do nosso pequeno barco pelo mar afora e nós mesmos remamos. É magnífico quando o mar está imóvel e liso como um imensurável espelho, quando o tempo é bom, mas também é maravilhoso quando uma tempestade gera ondas poderosas e o barco balança, subindo e descendo, para tornar a baixar até as profundezas. Tiramos as roupas e pulamos na água, nadando nas ondas refrescantes. Depois de remarmos e nos banharmos, certa vez ficamos sentados na praia durante horas e perguntei a papai: Pai, como é possível que as pessoas sejam tão cegas para as verdades espirituais? O que será da Terra quando Ptah Hotep me disse em certa ocasião a liderança cair nas mãos dos filhos dos homens? Haverá consequências horríveis se o poder passar para as mãos desses possuídos pela ânsia do poder e do egoísmo. Já prevejo o futuro. Os exercícios no templo abriram-me a clarividência interior, que está se ampliando dia a dia, mas ainda não com tanta clareza como você e Ptah Hotep. Meu pai ficou olhando por muito tempo para o mar. Finalmente ele disse: Sim, a Terra terá de passar por um período difícil durante muitos milênios. Como você já sabe, os filhos de Deus de raça pura há muito abandonaram o âmbito terrestre. Seus filhos, provenientes da mistura de duas raças, que, no entanto, ainda trazem em si a possibilidade da perfeita revelação divina, estão deixando aos poucos o planeta. Mas para que as disposições divinas possam ser semeadas, mesmo quando a raça pura dos filhos de Deus tiver abandonado a Terra, seus filhos, que herdaram as capacidades paternas e que haviam recebido a iniciação, casaram-se com as filhas dos homens, e isso continuou durante gerações, até que, devido aos constantes cruzamentos em cada escala entre os homens primitivos e as puras raças filhas de Deus, se criaram vários graus de corporificação. E aqui ficamos. Lemos, então, o 30A e o 31, que também haverá um A, ou talvez um B. Tá bom?
Nos vemos no próximo vídeo ou próximo áudio, porque ninguém precisa assistir o vídeo, né? Outro dia eu estava pensando que eu poderia ter feito essas leituras em podcast, tem o Spotify, tem outros, né? Mas aí eu já tinha começado aqui. Mas não tem problema, né? Isso é uma leitura. E leitura a gente pode escutar a qualquer hora do dia, da noite, enquanto a gente varre a casa, lava a louça, né? Só para tirar a gente desse mundo aí um pouquinho, por 30 minutos. Fiquem bem. Paz e bem para todos nós. Nos vemos na próxima leitura. Um grande e afetuoso abraço.